fronteira, infelizmente, está muito ligado ao olhar da identidade. Para mim, é sempre a necessidade de entender o que sou, olhando para os diferentes lugares geográficos onde a nossa história também foi de alguma forma levada. Pensar de como eu me identifico como angolano não está dentro das fronteiras daquilo que se define no que é Angola. Angola, tal como conhecemos no mapa, é um projeto colonial. Não existe uma ideia que respeitasse os povos locais, a cultura de cada povo, a etnia, a origem de cada povo, quando se criou esse projeto que se chama Angola. É um projeto, de alguma forma, de exclusão. E então, quando eu olho que é a minha identidade como angolano, ela é transnacional. Agora vem som de baleias e não sei o quê. Agora eu estive a pensar, não sei se usas som de baleias esse aqui, ou usas este aqui, esse está o natural, né? Ou usas este aqui para trás, que tem mais tipo sintetizado, né? A instalação está bem doida. Está bem bonito para cá. Está. Tenho que tirar a radiação do. Para a boca, o Johnny desafiou-me a fazer uma peça de teatro. Eu já trabalhei com performance antes e então a ideia foi também um pouco trazer aquilo que eu já tinha como trabalho de instalação dentro do universo da performance. E depois é a mesma coisa, uma mulher oca fica sempre aqui neste canto. Essa desde o início? A pessoa que fica com ela aqui, mas isso é isso. E agora, quando nós montamos aqui... O Mbindi, Pemba, surge na ideia de trabalhar sobre a ideia da deslocação, a ideia de emigrar, mas não nessa ideia como num sentido de que onde haja um ponto de partida e um ponto de chegada. É olhar para a imigração mais como algo circulatório, mais como um movimento circular. O Mbindi é um feitiço que a primeira vez que eu ouvi falar foi no deserto, que era usado para as pessoas da comunidade que abandonavam a comunidade, mas que quando em algum momento tentassem voltar ao deserto para visitar, podiam passar por esse processo, essa tradição, esse lado supersticioso, serem vítimas desse feitiço, em que já não tinham a capacidade de poder deixar o lugar de origem. Por mais que caminhassem, terminavam sempre no mesmo lugar de origem. Sim, tem que estar afastadas. Quanto mais afastadas, melhor para o público. Não sei o que tu achas. Eu estou mais dessa peça, dessa adaptação, não ser tanto dança, ser mais. Deixar o texto viver, estás a ver, mais movimentos mais minimalistas, estás a ver? Porque é tanta estrutura, só elas duas aqui dentro, só isso já é bem significativo, estás a ver? E fui pensando no Mediterrâneo, sendo esse lugar que é partilhado por 3 continentes, que hoje também se converteu num cemitério e que se converteu num espaço de uma tragédia que questiona a humanidade de todos nós. E essa deslocação não é parte de uma vontade própria, mas sim de uma condição extrema que nos obriga a deixar o lugar onde nascemos, crescemos e amamos. Daí que surgiu essa ideia, mesmo para o texto da peça, que começa a pensar no mar como o avesso do deserto e no naufrágio como o inverso de um parto. Vamos para um outro universo que é este mar de água salgada e das várias pessoas que aí morreram, padeceram. É lido como uma crise, mas deixou de ser uma crise, porque já tem tantos anos
é como uma realidade trágica. O seu calor, o susto, o vaso do seu ventre arrebentado, a água a escorrer no chão. Trabalhar num palco é sempre um desafio para mim, porque envolve distintas linguagens. Começa logo pela escrita, o que é que eu quero contar. Então eu acho que todas as outras linguagens com que eu trabalho há uma dimensão mais abstrata, há uma transmissão da mensagem por vezes mais imediata, como a fotografia, né? Tudo aquilo que congela no momento. Mas quando entramos para a arte performática e pensar no movimento, aí surgem outros desafios que torna tudo ainda muito mais entusiasmo para mim, mas há a coordenação de um grupo de pessoas, de um coletivo. Já não há algo que depende do meu trabalho dentro do estúdio. Já existe também um trabalho de coordenação. E isso tudo, toda essa conjugação de esforços, traz-me neste lugar que deixa de ser somente o lugar do artista. Passa também de ser esse lugar de poder gerir, congregar todas essas forças criativas. Uma ideia do crescimento coletivo, não é? E isso foi sempre que me interessou quando olho para um contexto artístico como o de Luanda. Vir de Luanda é falar sobre um contexto que é muito carente em termos técnicos, né, de meios, de tecnologia, para trabalharmos na cultura. É um lugar fértil em criatividade, assim, tem uma efervescência muito especial do lado criativo. E então para mim sempre foi pensar de como, a partir desses coletivos independentes, pudéssemos criar uma voz. Quando eu falo em transformação social, não é só sobre o grande coletivo, é sobre essa capacidade também de poder comunicar com o íntimo de cada pessoa. E daí que eu acho que o grande papel que a arte desempenha é, de alguma forma, poder trabalhar com ferramentas, com meios, linguagens que nos permitem comunicar com um grande grupo de pessoas, mas mesmo assim conseguir ao mesmo tempo despertar algo especial em cada uma delas. A dor não se representa, não tem imagem. O sistema nervoso não se explica por figuras. Há somente fios desencapados, faíscas em curto, o cheiro de óleo queimado grudado na pele. A arte que habita no nosso espaço público, ela também é resultado ou é uma expressão sobre aquilo do que a nossa memória coletiva. E então, desde o início, é preciso pensar que história nós queremos celebrar, que pretendemos lembrar no espaço público. E sendo que é um espaço de acesso coletivo, um espaço com um impacto de quem vive na cidade, de quem partilha um mesmo lugar, um mesmo espaço urbano, é preciso pensar de como aquilo que nós consideramos como o coletivo, daquilo que nós pensamos como cidadãos de uma cidade, não está resumido num determinado grupo de pessoas, mesmo que sejam a maioria. É preciso pensar de como as histórias das minorias que habitam a mesma cidade, que têm igualmente a mesma importância para que a cidade se mantenha viva, elas também têm o direito a esse espaço de celebração ou de memória. Também é parte do que é constituído, que é a história do país, não num sentido, né, pessoal, de acusar, tu fizeste, não, mas do que é esse lugar, esse espaço que partilhamos.
E então é olhar as questões com mais empatia, por mais problemática que a palavra empatia se tenha tornado, infelizmente, de que não há aqui afrontas, não há aqui planos de guerra cultural, há simplesmente um reconhecimento de um passado que, no fundo, esse reconhecimento acabará por nos trazer a um lugar de fraternidade muito maior entre os vários povos.